Olá, meu povo lindo e amado de Deus. Hoje tem uma palavra fortíssima do Senhor que Ele passou no meu coração nessa manhã enquanto eu conversava com a pessoa, né? Então o Senhor passou essa orientação e eu trouxe aqui para você também, porque muitas das vezes você também está passando a mesma situação, você está ali ó, precisando de resposta, às vezes acha que Deus não está te vendo, Deus não está te ouvindo, Deus não quer mais saber de você. E saiba que você é muito importante para Deus. Deus te ama grandemente. Então que você tem muito valor para o Senhor, né? Que você venha ver hoje através dessa palavra, né, o quão grande é o valor que você tem para Deus, né? O como que ele fica em festa quando vê você, né, se aproximando dele. Então, que você venha ver aqui a palavra do Senhor, né? Vou ser direta, vou falar somente ali o que o Senhor passou no meu coração pela manhã, né? Tem um pouco a mais da palavra? Tem, só que aí cabe a você ler, tá bom? Eu vou falar somente o que Deus passou, tá? Então, ó, Lucas 15, a partir do versículo 11, que é a parábola do filho pródigo, que diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Então, até aqui a palavra, né? Olha aqui o Senhor falando. Tinha um jovem, né? Tinha um pai ali que tinha 2 filhos e um deles era o mais novo, o jovem ali, que pediu para repartir aqueles haveres, repartir a sua herança, né? E o pai, ele não questionou por que o filho queria que repartisse, mas o pai foi e repartiu. Passou alguns dias, o filho foi embora e o filho ali, ó, foi viver uma vida que ele queria ter, né? E o que eu trago hoje, assim, da palavra, né? É que muitas das vezes a pessoa está na presença de Deus, né? Às vezes até cresceu num lar evangélico, um lar cristão, né? Só que ela quer ter as experiências dela, ela quer viver a vida dela, né? Só que ela não pensa nas consequências. Só que Deus, ele permite a pessoa andar nos caminhos que ela quer andar. Por quê? Porque temos um livre-arbítrio. Deus já falou que nós temos na sua palavra. Nós não somos fantoches na mão de Deus. Se queremos estar com Deus, ele está conosco. Mas se nós queremos caminhar pelo mundo se abastar das coisas do mundo, prostituição, bebedice, por aí vai, Deus permite, né? Porque Deus, ele não é aquele carrasco. As pessoas acham que Deus, ele é carrasco. Olha, você não pode, que se você fizer isso, você vai morrer. Não.
Olha aqui, né? Ele escolheu, ele tomou a decisão dele de ir embora. E o pai em nenhum momento impediu que o filho fosse, né? Por quê? Ele queria viver as experiências dele. Então Deus falou, deixa ele tomar as experiências dele, né? E é o que acontece, muitas das vezes a pessoa pega, tá ali na presença de Deus e fala, eu tô cansada de ficar aqui só dentro da igreja, fechada, tal, eu quero viver minha vida. E vai lá e começa a viver a vida como ela achou que teria que ser, né? Ali ela sai com providência. Você vê que essa pessoa, ela não saiu de perto, esse homem, esse jovem, não saiu de perto do pai de mão vazia. Ele saiu amparado. Ele saiu com a sua bênção. Ele saiu com a sua herança, né? Então, muitas das vezes, a pessoa, ela sai da presença de Deus e ela ali até tá abastada, né? Tá ali, que eu digo, abastada com condição, né? O negócio tá me incomodando aqui. Ela tá com condição ali. Ela sai com aquela condição e ela vive um momento de bem-estar, né? Ela se sente ali no bem-estar. Eu tô bem, porque tá tudo bem, né? Eu tô aqui com a minha herança, eu saí com dinheiro, tô com dinheiro. Só que olha aqui o que a palavra tá dizendo. Chegou um tempo de seca naquele lugar onde ele estava. E todo o dinheiro dele, ele tinha gastado o quê? Dissolutamente. É o quê? Gastado com mulher, gastado com cachaça, gastado com o que ele quisesse, né? Então, ele queimou, vamos dizer assim, queimou toda a herança dele, né? Nas coisas do mundo. E é o que acontece, as pessoas às vezes estão dentro da casa de Deus e falam, eu queria ir para uma balada, experimentar, deve ser legal eu dançar, sabe, eu curtir. Aí, eu não sei, irmão, tô dando só um exemplo, tá? Que é o que tá me vindo aqui, né? Eu, pra glória de Deus, eu quando me converti não saí mais, só que eu já vivi tempo de balada, né? Antes de conhecer a Cristo, eu era a mais baladeira, né? Que tinha, eu todo dia tava na balada, porque tem balada em São Paulo, tem todo dia, né? De segunda a segunda tem show por aí, né? Só se você procura, você acha. Então, eu era dessas. De segunda a segunda eu tava lá. Só que assim, não tinha paz, sabe? A minha vida, vou dizer assim, que era uma miséria, né? Porque eu não tinha nada. Não consegui construir nada. Olha aqui esse homem, se ele tivesse pego a sua herança e ter investido no seu futuro, juntamente com o pai, né? Ele teria uma perspectiva de vida. Só que olha onde ele foi parar. Ele foi parar num lugar cuidando de porcos e desejando comer a comida dos porcos, e até essa comida era negada para ele. Até a comida dos porcos era negada para ele. Olha só que nível ele chegou, né? E Deus não quer que nós cheguemos nesse nível. Tem pessoas aqui que às vezes tá pensando ainda, vou sair da presença de Deus porque não tá valendo a pena, não tô vendo resposta. E eu digo até mesmo por experiência, que dia que foi acho que domingo. Foi domingo. Eu tava indo pra igreja e de repente, irmão, eu não tenho muito esses pensamentos não, mas de repente veio. Nossa, fulano, a vida dele tá andando, sabe? Ele tá conquistando isso, tá conquistando aquilo, e ele não tá na presença de Deus, sabe? A gente quer fazer igual a Asaf, lá do Salmo acho que 72. Asaf fala, eu fui olhar pro ímpio, quase resvalei meus pés na presença do Senhor, quase me desviei, né? E ali naquele momento veio esse pensamento, eu não entendi o pensamento na hora, depois eu entendi. Eu fiquei, nossa, fulano não tá na presença de Deus, tá conquistando isso, tá conquistando aquilo, tal. O que eu vejo por fora, porque só quem conhece dentro é Deus, né? A gente não sabe o sofrimento que a pessoa tá passando. E aí eu peguei, isso eu tava dentro do ônibus, quando eu desci do ônibus, eu comecei a mudar a minha visão. Dentro da minha casa, eu olhei para dentro da minha casa, eu falei, olha, dentro da minha casa eu tenho exemplo. Eu tenho exemplo dentro da minha casa de que quando a gente desvia do caminho do Senhor, é prejuízo. É prejuízo, você quebra cara, né? Às vezes você quer uma resposta imediata e por isso você fica nesse negócio, né? Eu não tava pensando em nada naquele momento, mas veio isso. E aí eu peguei e comecei a pensar o quê?
Eu falei, olha, eu passei um ano inteiro sozinha. Eu louvo a Deus pelas minhas experiências. Ah, eu glorifico a Deus por cada experiência que eu vivi, sabe? Porque me traz muita reflexão. O quão grande é, o quão importante é eu estar na presença de Deus. O quão importante é eu ser fiel com Deus, né? Porque eu tenho resposta. Então, eu comecei a analisar a minha vida. Ao invés de eu olhar para a vida do outro, eu comecei a analisar a minha. Aí eu peguei e falei, olha, eu passei um ano sozinha. Mas tudo que eu queria, Deus fazia. Não no meu tempo, no tempo dele, mas Deus fazia. E Deus só me dava coisa boa, só me dava coisa nova. Eu não tinha meu nome endividado, eu não perdia a minha paz. Pelo contrário, eu deitava a cabeça no travesseiro e eu dormia. Tinha dias tristes? Sim, tinha dias tristes, porque nós, né, somos tomados de emoções. Então, sim, tinha dias que eu chorava, tinha dias que eu achava que não ia dar conta, sabe? Tinha dias que eu estava em desespero. Mas em todos esses dias, Deus estava lá. Em todos esses dias, o Senhor estava do meu lado e falando, aguenta mais um pouquinho, que eu tô chegando com a resposta. E aí, eu comecei a analisar isso, eu falei, olha Deus, como que é importante, porque em tudo eu tive paz. Em tudo eu fui suprida, eu não passei vergonha e eu ainda pude ajudar os outros e eu ainda tinha para guardar, sabe? Guardar não, investir, né? Porque eu não guardo, eu invisto, né? Então assim, Deus em tudo tava ali comigo. E dentro da minha casa eu vi a situação de quem não estava com Deus, quem tinha se afastado da presença de Deus, que estava ali, ó, com depressão, sabe? Sem paz, todo endividado, sabe? Voltou cheio de carrapicho, vamos dizer assim, né? O animal vai lá pro pasto à vontade e quando volta cheio de carrapicho. Não tô dizendo que a pessoa é um animal, tá? Só tô usando uma figura de linguagem, né? Então, eu peguei e comecei a olhar para isso. Eu peguei e falei, olha só, dentro da minha casa eu tô vendo a experiência. A diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Aquele que serve tem paz, tem resposta. Aquele que não serve, querido, volta todo perturbado e sabe, com a vida lá embaixo, no lamaçal mesmo. E Deus depois levanta, né? Quando você volta para a presença de Deus. E aí eu peguei, depois eu entendi o porquê que eu pensei isso, né? Por que eu pensei? Era Deus me mostrando o que eu precisava fazer, né? Primeiro, depositar toda a minha confiança em Deus, continuar firme, né? E depois, na hora que eu estava dentro do culto, que eu estava ali, né, em oração, eu já estava procurando alguém para orar. Eu fui abrir a porta para a irmã, na hora que eu bati o olho nela, eu falei, aquilo que você pensou no caminho, ora. E aí eu comecei a orar naquela irmã, tudo aquilo que eu pensei no caminho, aquela questão de se desviar, de ficar olhando pro ímpio, tudo aquilo. Mas Deus falou tão grande, sabe, na vida dela, que eu falei, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? É porque Deus queria responder alguém, por isso que eu senti aquilo ali. E claro que Deus falou comigo também, né? Então, mas ó, fica aqui né, essa reflexão em cima da palavra. Olha aqui, esse homem, ele olhou para o mundo, ele quis olhar para o mundo, sabe? Queria viver as experiências dele, né? Porque muitas das vezes, tô cansado de ficar aqui, ó, embaixo de regra, tô cansado de viver embaixo de autoridade, porque ele morando com os pais, ele tá debaixo da autoridade do pai. E às vezes nós não queremos ter a autoridade de Deus na nossa vida. Por quê? Queremos fazer do jeito que nós queremos. Eu quero namorar sem precisar casar. Eu quero, né, namorar e não ter ter uma relação sexual e não precisar casar. Eu quero isso, porque é a vontade da minha carne, né? Eu quero namorar 2 ou 3, porque vai que eu não gosto de um, eu posso me envolver com mais de um, né? Então a gente sabe que isso aí são regras, né? Na Bíblia tem regras que eu preciso acatar. Mas Deus fala que quando eu obedeço, eu sou bem-sucedido, eu sou bem-aventurado, eu sou feliz, né? Só que as pessoas não acham que tem felicidade nisso. Até mesmo regra de casa. Eu comecei a pôr regra na minha casa, né? Horário de acordar, horário de dormir, horário de comer, né? Não que a gente não tivesse um horário, mas tava um pouco bagunçado, principalmente o horário de acordar e de dormir, né? Então, de alimentação também, né? Tinha outras coisas. Então, assim, é difícil você seguir regras, né? É difícil você se posicionar com uma agenda, você ter uma agenda para cumprir, porque às vezes a gente quer, na hora que eu quiser fazer, eu faço, né? Não é fácil.
Só que assim, é necessário para você ter uma vida saudável, né? Eu tenho estudado bastante neurociências. Se você procurar no YouTube você vê também, né? Mas é mais no curso que eu tenho estudado. E fala lá sobre a questão de você ter um horário para você acordar, para você dormir, sabe? A sua memória, ela trabalha a memória melhor, a sua mente trabalha melhor, né? Você acorda mais descansado quando você dorme num horário cedo. E você tem que se preparar desde cedo, né? Eles falam lá uns limites, mas não vou trazer isso aqui, porque, né, senão eu vou fugir da palavra. Mas é importante você ter regras, né? Você vê aí esses jogadores de futebol, jogadores de basquete, né? O tal do Michael Jordan aí, né? Olha a experiência deles, pesquisa, sabe? Vê aí quem? Silvio Santos, pessoas que foram bem-sucedidas. Olha o caminho que eles tiveram que trilhar, eles tiveram que abrir mão de muita coisa, irmão. E muitas das vezes a gente não quer abrir mão, sabe, das coisas que vai nos prejudicar, né, para seguir regras, né? Porque quais são as regras? Para quem teve um jogador de basquete, eu vou deixar até nos comentários, ó, vou deixar na descrição do vídeo. Um documentário sobre esse jogador de basquete. Ele já morreu, acho que foi em 2020, de uma queda de avião. Só que assim, ele foi um grande jogador de basquete, né? E para isso ele teve que o quê? Ó, suar a camisa. Ele, com 12 anos, passou vergonha, porque não tirava ponto nenhum, era terrível no basquete. E o pai dele deu ali uma palavra de ânimo para ele, tudo. Só que ele pegou e falou: não, eu quero vencer, eu quero vencer. E nisso, ele teve que o quê? Treinar muito. Ele teve que, enquanto o povo tava dormindo, ele tava treinando. Ele acordava 2 horas antes dos seus adversários. Então, se o adversário dele acordava às 6, ele acordava às 4, né? Se acordava às 8, ele acordava às 6. E ele ia treinar e treinava e treinava e treinava, né? Até ele ficar bom naquilo. Até ele ficar perfeito. É a mesma questão aqui, ó, da palavra, né? Eu tomei esse documentário como exemplo para mim, porque ele falou assim, de tanto eu treinar, eu já não preciso mais pensar, né, no que eu vou fazer, porque eu já sei, eu já tenho a prática nisso. A mesma coisa é a palavra, né? Eu no início eu não identificava algumas coisas, então eu fui treinando e como? Lendo. Tive que ler várias vezes, então eu tô sempre lendo, né? A palavra de Deus. Esses tempos eu tava até um pouco sobrecarregada porque eu tava lendo muito, né? Eu me sentia assim porque eu falava, caramba, Deus, a minha vida é só para ler, né? E a Bíblia. Então, eu li a Bíblia para trazer palavra aqui pro canal. Eu li a Bíblia para poder trazer, né, o estudo bíblico. Eu li a Bíblia para pregar na casa do Senhor, porque nem sempre a palavra que eu trago aqui é a mesma que eu levo pro altar, porque Deus muitas das vezes muda por conta do público que muda, né? Então eu tenho que estar somente sensível à voz de Deus. Às vezes é a mesma palavra, mas às vezes muda, né? Então eu tava lendo muito, estava me sobrecarregando, por isso que eu dei uma parada, porque eu tava me sentindo cansada, né? E aí o Senhor me deu uma estratégia, olha, você não precisa, né? Você já tem prática. Quem não tem, vai ler, mas eu já tenho a prática, não que eu esteja, né, excluída de ler, mas que nem agora para me trazer aqui pro canal do YouTube, eu vou trazer um diálogo com Deus. Vou investir nessa novidade de diálogo com Deus. Eu não sei se eu já fiz vídeo assim, mas eu vou investir assim, né, nesse tipo de vídeo, como um diálogo com Deus, que Deus fala grandemente comigo e eu vou poder orar. Eu gosto de orar, né, pelas pessoas, então eu vou mudar um pouquinho, tá bom? Aqui, ó, eu li bastante, mas nos próximos vídeos eu vou encurtar, não vou ler isso tudo. Eu não vou nem tirar aqui a passagem, né, eu vou pegar ali na minha caixinha de promessas. Então, eu vou começar por ela, que foi como Deus estava me mostrando nesses dias. Olha, você precisa somente fazer aos poucos e sendo constante, né? No YouTube, lembrando que eu tenho outras coisas, gente, eu não vivo só para YouTube, tá bom? Então eu tenho culto para pregar, tenho jovens para cuidar e é muita coisa, né? Então, né, às vezes quando você se sente sobrecarregado, você quer o quê? Largar tudo, né? Então eu não sei qual era as responsabilidades desse jovem,
Mas pode ser que estava se sentindo sobrecarregado e queria largar tudo, né? Mas não vou sair desamparado, não. Tem que sair com alguma coisa, né? Então, mas eu digo para você, não saia da presença de Deus. Você que está na presença do Senhor, não saia. Não fique olhando para o ímpio. Não fique olhando para aqueles que ficam ali te convidando. Ai, vamos ali para balada, não tem nada a ver, né? É só uma música. Você só vai dançar. E daí vai indo, né? Então, vigia. Vigia com o ambiente que você está, vigia com as amizades que você está fazendo, vigia com aqueles que falam contra a palavra de Deus, né? E aqui, o que eu quero dizer também? Para quem se afastou da presença do Senhor. Olha o amor de Deus aqui. Para quem se afastou, Deus ama todos, viu? Deus ama todos. Deus não faz acepção de pessoa. Seja quem for. Seja que religião tiver, seja ateu. Deus, ele ama a todos, né? Deus, ele ama o pecador, ele abomina o pecado. Essa é a diferença, tá? Deus, ele não se agrada de pecado, mas o pecador, ele ama, né? E quem vai tirar o pecador do pecado? Deus. Porque a palavra de Deus fala, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus na sua vida, né? Sem você pedir para Deus te ajudar, né? Você não consegue fazer nada. Nem mesmo levantar da tua cama para trabalhar, tu não consegue. Né? Quem dirá sair do pecado? Então, que você busque a Deus. Olha aqui esse homem, esse jovem, né? Eu creio que era jovem, porque ele era o mais novo. Ele perdeu tudo. Desejou comer a comida dos porcos. Foi negada aquela comida para ele. E naquele momento que ele se viu no fundo do poço mesmo, sabe? Porque muitas das vezes a gente só começa a enxergar Deus, a gente só começa a pensar em buscar Deus quando tá no fundo do poço. Quando tudo já tá destruído. Que foi assim que eu cheguei na presença de Deus. Né? Eu falo até por experiência. Eu cheguei assim. Casamento destruído, financeiro destruído, saúde destruída. Tudo. Emocional, né? Depressiva, querendo me suicidar. Já tinha tentado suicídio, né? Muitas coisas aconteceram. Tava totalmente destruída. E aí quando você chega no fundo do poço, você lembra. Você lembra de Deus. Ia me engasgar. Olha esse jovem. Ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou da casa do pai. Aqui Jesus estava falando a parábola sobre o reino dos céus, viu? Então ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou que o pai dele existia, que na casa do pai ele era suprido. Ele falou, nossa, na casa do meu pai, os servos, os trabalhadores, né? Comem do melhor. Eles têm ali, ó, o pão para comer. E eu tô aqui, ó, desejando comer, né? Então, ele começou a cair em si, sabe? Veio a consciência nele. Veio o reconhecimento. Ele começou a reconhecer, olha, na casa do meu pai tava bom. Eu achei que tava ruim. Mas hoje eu vejo que tá pior que fora. Na casa do meu pai era bom, porque até os trabalhadores eram bem cuidados. Irmão, tu é filho de Deus. Antes de tu ser servo, tu é filho de Deus. Esse homem, ele pegou e falou, ele já começou a desenhar. Como que eu vou fazer? Eu vou chegar lá no meu pai e eu vou falar para ele, pai, me perdoa porque eu pequei contra o Senhor. Mas me aceita como um dos teus trabalhadores. Ele queria ser tratado como um servo. Ele não se sentia merecedor de ser tratado como filho. Ele queria ser tratado como servo. E eu digo até para você que serve ao Senhor também. Às vezes você retornou para a casa de Deus. Você retornou aos pés do Senhor. Só que muitas das vezes você não retornou com um coração de filho. Mas você retornou somente com um coração de servo. É errado você querer servir? Não. É ótimo, é maravilhoso você querer servir o reino dos céus. É maravilhoso você querer servir a Deus. Só que antes de você ser servo, você é filho. Você é filho. E Deus, ele te ama. E Deus, ele quer ter esse contato de filho, né? Não é só tipo, Deus, me deu uma ordem, vou fazer. Porque quando você é servo, você só recebe ordem e você faz, né? Mas quando você é filho, não. Quando você é filho, você abraça seu pai. Quando você é filho, você fala pro seu pai o que você tá sentindo, você se abre. Ai, meu pai, hoje tá doendo meu coração porque aconteceu isso comigo, né? Você não tá só para trabalhar, você tá o quê? Para abrir teu coração para Deus.
pro teu pai, né? Então, mas voltando aqui, para quem se afastou dos caminhos do Senhor, olha aqui, às vezes você tá o quê? Acusado, sabe? Vem um monte de acusação, um monte de vozes, seja dentro de você ou seja fora, né? Pessoas falando, nossa, mas fez isso e isso e agora tá indo pra igreja? É o santo? É não sei o quê, né? A pessoa gosta de começar a pôr um monte, sabe? Apontar o dedo, né? Mas se preocupa não, que Deus ele vê todas as coisas, descansa teu coração. Antes de você olhar, né, até mesmo para tua incapacidade, falar, caramba, eu falhei com meu pai. Eu tô até com vergonha de voltar para casa dele, porque eu pequei. Eu pequei. Esse homem, ele reconheceu que ele pecou. Deus, ele sabe que você peca. Deus, ele sabe, ele quer o quê? Que você somente reconheça. Mas olha aqui, às vezes você pensa, nossa, Deus não tá me ouvindo, Deus não tá me vendo, porque Deus não tá me respondendo, né? Você até, às vezes, já voltou para casa, Senhor, tá voltando aos poucos, e aí você pensa, Deus não tá me respondendo. Olha aqui essa palavra, gente, que maravilhoso. Na hora que eu li, agora mesmo para vocês, né, agora há pouco, quando eu li, eu vi isso. O filho chegou e, né, na hora que o pai viu, o que que ele fez? Ele só abriu os braços, foi lá, deu um beijo, deu um abraço no filho, né? E aí, ele não falou nada pro filho. Ele não falou, tá vendo aí? Você quebrou a cara. Tá vendo aí? Se você tivesse me perguntado primeiro. Tá vendo aí que não sei o quê? Não. O pai, na hora que viu o filho, já tava ali, ó, alegre, com um sorriso, né? Já foi ali, ó, abraçou, correndo, beijou, né? Se compadeceu, fala que se compadeceu dele. Deus sabe que você passou. Deus sabe das dores que tu teve que passar, pelas experiências que você teve que colher, né? E aí, outra coisa, ele chegou, ó, o pai só abraçou, não falou nada. Não falou nada pro filho, né? E aí o filho foi lá e falou, pai, eu pequei contra o Senhor e contra o céu, né? No sentido, eu pequei contra Deus, né? Eu pequei, mas e não sou digno de ser chamado filho. Ele mesmo já estava falando, eu não sou digno, né? A tua dignidade quem dá é Deus. Não se coloque por incapaz. Não se coloque como indigno do amor de Deus. Não se coloque como incapaz, né? E aí, olha, ele falou isso pro pai. E o pai falou o quê, ó? Ele não falou com o filho, ele chamou os servos. Ele chamou os servos e falou, olha, pega roupa, né? Traz a melhor roupa pro meu filho. Vestir ele, é pra vestir ele, viu? Põe de um anel no dedo dele, sandália nos pés dele. Olha como esse homem chegou, sem roupa, sem sandália, né? Então Deus veio com o quê? Honra na vida daquele filho. E falou, pode matar um boi cevado aí, vamos, né, um novilho cevado, vamos comer e nos alegrar. Regozijar é se alegrar, né? Porque esse meu filho estava morto e ele reviveu, né? Ele estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Quando você retorna para os caminhos do Senhor, ele está alegre. E ele quer que você viva uma vida escrava? Não, ele quer te abençoar como filho. Ele quer te honrar, sabe? E aí é isso. Às vezes você não tá vendo Deus te respondendo, mas Deus tá preparando a tua bênção. Deus tá mandando pegar a tua bênção. Olha, pega isso aqui que eu vou dar pro meu filho. Pega isso aqui. E Deus tá escolhendo o melhor para você, irmão. Então não se sinta excluído, não se sinta desamparado, porque Deus ele te ama e ele tem o melhor dessa terra para você. E não é porque você falhou que Deus vai, né, deixar de te abençoar. Então, né, o que você tem que fazer é como esse filho fez. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu e confessou o seu pecado. Eu não tô dizendo pra você que tipo, eu vou ficar no pecado mesmo, mas eu quero andar com Deus. Não, ele se arrependeu do erro dele. Aqui teve arrependimento. Aqui teve arrependimento, aqui teve pedido de perdão, sabe? E teve uma mudança. Quando você chega arrependido, você muda. Porque realmente, olha, eu me arrependi de ter feito isso aqui, ó, foi errado. Você muda a sua atitude, você muda a sua ação. E olha aqui, ó, Deus tem festa, Deus se alegra. É festa no céu, quando um que se desviou do caminho do Senhor retorna.
Então nós temos que se alegrar, né? Depois você termina a história que o negócio foi meio... Ali entre os irmãos não rolou muito, né? Tinha um irmão que não estava muito agradado. Mas Deus, ele quer falar aqui, ó, com quem está afastado. O Senhor, ele está te aguardando de braços abertos. O que eu estava na conversa falando com a pessoa é o quê? Muitas das vezes a gente acha, né? Esse filho, quando ele pegou e falou, quando eu chegar lá, eu vou falar isso pro meu pai. A gente acha que Deus vai estar esperando você voltar com a cinta na mão. Ele tá com a cinta na mão para te castigar quando você voltar, né? Que nem que a gente fala que Deus é pai, né? Deus corrige aquele que ele ama. Mas aí muitas das vezes a gente tem uma visão distorcida de Deus. Acha que a gente vai voltar para os caminhos do Senhor e ele tá lá com um cinturão de couro grosso, esperando tu chegar para te bater, sabe? E olha aqui o que Deus tem para você. Ele tem os braços abertos. Foi assim que Jesus morreu na cruz, foi de braços abertos, irmão, para te acolher. Ele veio para acolher o pecador, ele veio para libertar, foi para transformar, foi para trazer transformação de vida. Mas como ele sempre diz, vai e não peques mais, né? Então, segue o caminho de Jesus, segue o caminho do Senhor e não peques mais, né? Esse caminho que você reconhecer que você errou, né? Você peça perdão a Deus e retorne ao caminho do Senhor. E segue, querido, segue que Deus tem bênção para você. Ele pode não estar respondendo. Enquanto Deus estiver fazendo silêncio, só mantenha a sua constância na fé. Seja constante. Enquanto Deus estiver fazendo silêncio, que você sente, nossa, Deus não fala comigo, né? Você se aprofunde mais nele. Ore, busque na palavra, leia a palavra, seja constante na leitura, leia todos os dias. Eu sei que depois que eu passei esse ano sozinha aí, um ano de peleja, foi o ano que eu mais me aprofundei na palavra, porque foi o ano que eu mais necessitei de Deus, né? De tamanha dor que eu tinha. Então, quanto mais dor, parece que a gente mais se aprofunda no Senhor. E Deus revela mais coisas ainda para nós. Então, hoje eu tenho mais experiência do que eu já tinha. Eu já tinha experiência, mas agora eu tenho mais, né? E continuo buscando isso. Por mais que às vezes Deus esteja fazendo silêncio, eu tenho que ser constante. Tenho que ser constante e andar com Deus. Ser constante e conversar com o Senhor, né? Porque muitas das vezes Ele não está respondendo, porque Ele está preparando a minha bênção e é o melhor dessa terra. Amém? Então é essa palavra, né? Que você fique com Deus em nome de Jesus e que a partir de amanhã eu consiga, né? Já tá trazendo aí um novo modelo aí do canal, tá bom? Fica com Deus.